este é o Poder Entrevista. Eu sou Júlia Colombo, redatora do Poder 360. E eu, Luciana Saravia, também redatora do Poder 360. O Poder Entrevista recebe agora o deputado federal Marcel Van Hatten, candidato à presidência da Câmara dos Deputados pelo Partido Novo. Marcel Van Hatten tem 39 anos e está no seu segundo mandato pelo Rio Grande do Sul. Atuou como vice-líder da oposição na Casa Baixa durante o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Deputado, obrigada por aceitar o nosso convite. Eu agradeço, obrigado pelo convite, Luciana, Júlia e a todos que nos assistem. Agradecemos também a todos os web espectadores que assistem a este programa. Essa entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 29 de janeiro de 2025. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca informação nenhuma. Deputado, o senhor lançou uma candidatura individual há 5 dias das eleições na Câmara. Como foi a construção da sua candidatura e por que o Novo decidiu endossar e seguir com ela? Olha, apesar de ser uma candidatura individual, afinal de contas, é preciso que uma pessoa seja candidata, uma candidatura que tem o apoio do Partido Novo, né? Foi lançada pelo partido, assim como também no Senado da República nós temos a candidatura do senador Eduardo Girão à presidência do Senado da República. A decisão se baseou em 3 fatores principais, eu diria. O primeiro deles, o fato de que a oposição não tem um candidato. E nós sabemos que em 2022 foi eleito um Congresso de maioria conservadora. Mas desde o ano passado vínhamos conversando dentro da oposição sobre a possibilidade de ser lançado um candidato ou uma candidata representando a oposição, representando a direita, e nunca impus que o nome desse candidato fosse o meu, apesar de eu ter concorrido 3 vezes anteriormente. Muito antes, pelo contrário, o fato do partido ter apenas 4 parlamentares, obviamente, poderia significar para outros partidos maiores uma desvantagem, e por isso mesmo sugerimos que talvez um outro partido pudesse ter uma candidatura à presidência da Câmara. Não aconteceu, e em virtude disso, hoje decidimos que, há poucos dias, na verdade, da eleição, que lançaríamos essa candidatura para defendermos essas posições de oposição, da direita, no parlamento, nessa eleição para a presidência da Câmara. O segundo motivo é porque nós vemos que há uma concentração de forças em torno de uma candidatura hoje, mas não necessariamente um apoio consolidado daqueles que são liderados dentro desses partidos políticos. Até porque essa consolidação da candidatura do deputado Hugo Mota, que é do Republicanos, passou pela retirada de, no mínimo, 2 candidaturas muito fortes, que é o deputado Omar Nascimento do União e do deputado Antônio Brito do PSD. E a gente viu que há ali também uma série de parlamentares fora da oposição, fora da direita propriamente dita, insatisfeitos com a forma como aconteceu essa construção e dispostos também a votar numa terceira alternativa. Afinal de contas, já estava colocado também a candidatura da extrema esquerda do deputado PSOL. E, finalmente, em virtude das pautas, que é o mais importante, né? Nós temos uma pauta muito clara, diferentemente, pelo menos do candidato Hugo Mota, né, que nós vimos que há apoiadores, tanto na direita como na esquerda, tratando de temas de uma forma contraditória. Só para falar da anistia, por exemplo, na direita se diz que a candidatura dele vai garantir a aprovação do projeto de anistia aos perseguidos políticos, e o PT diz que isso não estava acertado, e ele não diz nada a respeito. Nós temos uma pauta muito clara. A primeira delas é o impeachment do Lula. Eu já assinei várias petições, já vários pedidos de impeachment do atual presidente Lula, e seria muito incoerente se eu assumisse a presidência da Câmara, e vou assumir depois do dia 1º de fevereiro, e não pautasse esses pedidos de impeachment. O segundo ponto muito importante é justamente essa questão da anistia àqueles que hoje são perseguidos políticos, não apenas o Rio de Janeiro, não apenas Jair Bolsonaro, mas todos aqueles que de alguma forma estão sofrendo ilegais perseguições políticas. E eu lembro na terceira pauta, que é o que permite que essa perseguição política ocorra, que são os abusos de autoridade, a falta de posicionamento do parlamento nesse tema. A gente precisa ter uma postura muito clara. A CPI do abuso de autoridade que eu propus já está protocolada há mais de 1 ano, está na fila sim, mas hoje está em condições de ser imediatamente instalada, e ela será imediatamente instalada. 2 outras pautas principais para fechar 5 que movem o nosso programa
como presidente da Câmara dos Deputados são a não aprovação de qualquer tipo de aumento de imposto, porque os últimos 2 anos só vimos aumentar a carga tributária e muito pouca redução de despesa. Então tem que ter mais redução de despesa, inclusive redução de imposto, ainda mais no período de crise econômica, os alimentos subindo, inflação em todas as áreas, dólar também, e assim por diante. E, finalmente, combate à corrupção. Parece que é um tema que saiu da ordem do dia e é absolutamente necessário e primordial. Deputado, por falar em disposição, o Poder apurou de que haveriam nomes de bancadas que já declararam apoio ao Hugo Motta, que estariam cogitando e dando acenos à sua candidatura. Como o senhor está articulando por esse apoio, por essas pessoas dissidentes das lideranças dos seus partidos? Como que está essa articulação hoje? Tenho ligado um por um os colegas e eu sei que há uma decisão de partidos políticos por uma das candidaturas. Mas o voto de quem decidiu pelo apoio é um só. Às vezes nem voto tem, às vezes é um presidente de partido que não tem voto na Câmara dos Deputados, mas decidiu pelo apoio. Já as bancadas são muito grandes, há dezenas de parlamentares em alguns casos. Só para dar um exemplo, no dia de hoje, o delegado Palumbo, que é do MDB, declarou abertamente também apoio à minha candidatura. Então nós temos aqueles que vão declarar abertamente, que entendo que não serão muitos, até porque podem temer retaliações de seus partidos. O certo seria termos votação aberta. Eu já fui de opinião contrária. Afinal de contas, o voto secreto deveria, em tese, proteger o parlamentar de pressões internas, mas hoje o voto secreto ele acaba impedindo que o eleitor tenha um controle sobre o voto do seu representante, saiba como ele está votando. Então, o voto aberto seria o ideal, mas não há como implementá-lo para eleição de Cyber, porque regimentalmente o voto é secreto. Mas haverá, então, aqueles, e acho que esses serão cada vez mais ao longo dos próximos dias, que votarão em mim de forma secreta, né? Por quê? Porque temem retaliação, como eu disse, e porque querem ter um voto de consciência naquilo que realmente acreditam. É um voto, talvez, contra o que aconteceu no processo que levou à consolidação da candidatura de Hugo Motta, e até mesmo um voto contra uma consolidação eventual de poder em torno de uma pessoa com uma votação que possa lhe dar um poder, digamos assim, fora do comum, como a gente viu, infelizmente, acontecer em muitas vezes anteriores. Então, eu tenho trabalhado todas essas alternativas e, juntando todas elas, eu tenho convicção de que é possível vencer essa eleição e trabalhamos por isso até o dia 1º de fevereiro. Ganhando ou perdendo, deputado, o que a sua candidatura representa para a composição da Câmara? Qual que é o recado que ela dá? O principal recado é de que é possível fazer a política seguindo princípios, é possível fazer política sem ceder a acordos por meras posições, mas defendendo realmente pautas do início ao fim e pautas que foram aquelas eleitas pela população. Então, acho que esse é o principal recado. Eu tenho, por isso, esperança e expectativa, inclusive, de que muitos colegas que concordam com isso venham também a votar na minha candidatura, mesmo que eventualmente não concordem comigo. Porque as pautas que eu apresento são as pautas prioritárias para o mandato de presidente do Marcelo Van Hatten, que é do Partido Novo, que é da oposição. Mas como presidente da Câmara, evidentemente, tem de se ouvir o colégio de líderes e tem de se recuperar, inclusive, o próprio regimento interno, que hoje não está sendo respeitado como deveria. Então, o principal recado é esse: é possível fazer política com princípios e defender com coragem e com coerência aquilo que precisa ser defendido. O senhor elencou 5 prioridades na nossa primeira pergunta. Queria falar de um ponto central que o senhor deixou de mencionar, que é a liberação de emendas. Tem sido um embate entre Congresso e Judiciário, e o senhor também tem pautas que são bastante críticas quanto ao trabalho do Judiciário. Como o senhor pretende, caso eleito, estabelecer um diálogo com o Supremo justamente para poder liberar as emendas como presidente da Câmara dos Deputados? Sem dúvida. Na verdade, ele ficou de fora porque ele entra mais especificamente, no mínimo, em 2 tópicos já mencionados, né? O combate à corrupção. Nós temos uma preocupação muito grande com o mau uso de emendas parlamentares, com o mau uso do orçamento da União, inclusive pelo Poder Executivo, de uma forma secreta, até sem transparência, sem critérios. Então, essa é uma das coisas que nós queremos priorizar. Critério e transparência na alocação de recursos e na execução dos recursos do orçamento. E outra parte dessa discussão entra na questão da interferência do Poder Judiciário nos trabalhos legislativos, abuso de autoridade e assim por diante, porque o que nós vimos Flávio Dino fazer, aliás, de forma monocrática,
foi contrário ao espírito da Constituição e aquilo que nós defendemos. Por isso, a PEC das decisões monocráticas precisa ser pautada. Logo, a comissão especial precisa trabalhar sobre esse tema e é necessário colocar um freio ao Supremo Tribunal Federal. Nós estamos vivendo hoje um momento de absoluta anomalia, com o poder se agigantando sobre o outro, e o poder legislativo, que é o maior de todos os poderes, na verdade, numa democracia representativa, está apequenado, está menor do que os outros dois. Então, a minha proposta é de trabalhar justamente internamente no poder legislativo a nossa própria força para poder encarar esse desafio que nós temos de recolocar o Supremo Tribunal Federal no seu lugar constitucional. Certo, deputado. Ao fim, em 2026, não posso deixar de perguntar, quais são os planos? O senhor vai concorrer novamente a deputado? O meu plano pessoal, desde a eleição, ou melhor, a reeleição de deputado federal, é o de concorrer ao Senado da República. São 2 vagas na próxima eleição. Não é a eleição hoje mais importante para a história do Brasil em 2026 do que a eleição para o Senado, porque o Senado que pode efetivamente recolocar os demais poderes no seu lugar, a começar, obviamente, pelo Supremo Tribunal Federal, cujos ministros são julgados pelos membros do Senado da República. Então, é prioridade na minha trajetória agora concorrer ao Senado na próxima eleição. Tenho recebido já com bastante entusiasmo, o apoio de muitas pessoas a essa, digamos, pré-candidatura, e também trabalharei para chegar ao Senado da República com outros senadores de direita, porque o Rio Grande do Sul tem mandado ao longo das últimas décadas um senador de direita e um de esquerda nas eleições de 2 vagas. Isso não adianta matematicamente, porque se todos os estados apenas repetirem a participação que tem no Senado da República em relação ao número de senadores de direita, nós não teremos uma maioria capaz de fazer realmente um impeachment no ministro do Supremo Tribunal Federal, uma maioria até de eleger um presidente do Senado diferente do que a gente tem visto nos últimos anos. Tem torcido muito pela candidatura do Eduardo Girão, tomara que consiga, mas a gente sabe que o cenário, lamentavelmente, tem sido muito difícil. Então, essa é a prioridade não apenas de me colocar como pré-candidato ao Senado nesse momento, mas de buscar uma união da direita no Rio Grande do Sul e em todos os demais estados, porque a gente tenha 2 candidaturas da direita disputando com viabilidade eleitoral para alterar essa conjunção de fatores dentro do Senado. Deputado, mudando um pouco de assunto agora, o senhor fez parte da comitiva da Câmara dos Deputados que foi à posse de Donald Trump no início da semana retrasada. O senhor tem estado em contato também com algumas figuras do Partido Republicano, como, por exemplo, a congressista Maria Elvira Salazar, que estão pautando alguns projetos que podem atingir integrantes do Judiciário brasileiro. Qual que é o clima em Washington? Qual que foi a sua percepção? Esses projetos tendem a avançar? Bom, eu estava de férias, na verdade, recesso parlamentar, e, de fato, participei de vários eventos em conjunto com colegas parlamentares daqui da oposição e da direita, mas também, por outro lado, eu fiz as minhas próprias agendas de férias naquele período, que foi muito, muito legal, foi muito produtivo, porque de um lado participei realmente de um momento histórico e de outro pude voltar à cidade em que vivia há 16 anos. Eu estudei em Washington, Georgetown, gosto muito da cidade. E assim como a gente tem contato com políticos nos Estados Unidos, a gente tem em vários outros países. Tem na Argentina, tem no Uruguai, tem na Bélgica, tem na Holanda, cidade, país, em que nasceu meu pai e que estudei também. Então, nós temos e sou membro da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Parlamento. Então, isso é absolutamente natural. A gente tem trabalhado com parlamentares, principalmente do mesmo campo político, como a esquerda faz do seu lado, e levar informações sobre o Brasil. Então, obviamente, com o governo Trump agora, é uma situação mais favorável para a defesa da direita e dos projetos que nos interessam em tramitação em outros países, mas a decisão sempre cabe soberanamente ao parlamento local de tomar. O que mais nós podemos fazer é levar informação. Mas o senhor sente que tem abertura para que esses projetos avancem? Eles estão caminhando. Então, a abertura, na verdade, vai ser decidida de acordo mais com o que acontecer no Brasil, eu diria, do que com aquilo que acontecer lá dentro. Por exemplo, nós vimos o que aconteceu agora com a Colômbia. Eu vejo que houve uma reação muito forte do presidente Trump que fez com que a Colômbia recuasse. Com o governo Biden,
possibilidade dos abusos de autoridade acontecerem é muito grande, inclusive com o que aconteceu com o X, com o Elon Musk. Um bloqueio, uma censura durante o período eleitoral, algo completamente abusivo. Eu me imagino, pelo menos, que se acontecer algo nesse sentido, certamente nós teremos uma reação muito forte a partir nem do Poder Legislativo, mas do próprio Poder Executivo, do presidente Donald Trump. Eu estou falando só com base no exemplo da Colômbia. Então, certamente é um outro cenário, é um cenário muito mais desfavorável àqueles que estão abusando da sua autoridade, àqueles que estão cometendo desativos constitucionais, e certamente eu espero que isso vá acontecer, terão muito mais cuidado aqui para frente. Muito bem, deputado. A gente caminha para o fim já dessa entrevista. Vamos fazer aquela rodada rápida de perguntas em que eu pergunto e o senhor responde de bate-pronto. A primeira delas, o PL da anistia vai avançar em 2025? Vai ser o presidente, um dos primeiros itens da pauta, já logo no início da primeira semana. Como fica a relação entre judiciário e Congresso para 2025? Da mesma forma, a gente precisa reequilibrar os poderes e a CPI do abuso de autoridade é prioridade para isso. O PL do aborto chega ao plenário? Precisa. Na verdade, a gente nunca sabe exatamente qual que é o PL do aborto que está se tratando, né? Tem PEC, tem PL, mas eu acho que é muito importante respeitar a vontade do eleitor. E a vontade do eleitor em 2022 foi de um Congresso conservador e, mais do que isso, é preciso também preservar a independência do Poder Legislativo. E o que o STF está fazendo nesse tema é desrespeitar o Congresso Nacional. Então, o Congresso, infelizmente, mais uma vez, precisa dar uma resposta nesse tema e muito clara. E a PEC da escala 4x3, ela tem espaço para agora? Isso aí foi uma fake news, foi uma hipocrisia criada pelo deputado pessoal, pela deputada Érica, né? E o que a gente está vendo é que, infelizmente, acabou colando para muita gente. Então, eu não vejo nenhum espaço para isso, aliás, muito antes, pelo contrário, a gente precisa tratar de redução de custos para as pessoas poderem viver melhor. E isso passa por redução de carga tributária, por exemplo, redução de despesas do governo, não por cortinas de fumaça que prejudicam a economia e não trazem benefício direto para o trabalhador. Concorda com as novas diretrizes de moderação de conteúdo que a Meta anunciou recentemente? Sem dúvida, concordo, e elas vêm, infelizmente, um pouco tarde, porque muita coisa foi feita de forma injusta. Bom que o próprio Mark Zuckerberg reconheceu isso e mudou os rumos dessa política de moderação de conteúdo anterior. Chega ao final essa edição do Poder Entrevista. Em nome do jornal digital Poder 360, agradecemos ao deputado federal Marcel Van Hatten pela presença. Obrigada, deputado. Agradeço também a todos os web espectadores que assistiram a este programa. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360. Ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigada e até a próxima.